Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Evelyn Harper já foi uma estrela em ascensão na cena musical de Nova York. Aos 25 anos, seu nome ressoava nas mais prestigiadas salas de concerto, e suas apresentações ao piano impressionavam tanto a crítica quanto o público. Mas tudo desmoronou no dia em que Jonathan Wallace, um mecenas influente e ambicioso, a traiu. Ele havia prometido apoiar a carreira dela, abrir as portas dos maiores palcos para ela, mas preferiu explorar o talento dela para suas próprias ambições. Um boato sutilmente orquestrado por ele fez com que Evelyn caísse no esquecimento. Os convites diminuíram, os críticos foram implacáveis e sua carreira, antes promissora, foi reduzida a cinzas. Anos depois, Evelyn voltou a ingressar na alta sociedade, mas não como antes. A mansão Wallace estendia-se à sua frente, majestosa e intimidadora, um símbolo de tudo o que ela havia perdido. Agora, ela era uma mera serva, invisível aos convidados abastados que circulavam pelos salões dourados. No entanto, por trás de seus olhos calmos e postura discreta, ardia uma chama, a de uma vingança silenciosa e metódica. Ela esperara por este momento, preparara seu retorno e aprimorara seu plano. Chegaria o dia em que as paredes desta mansão ecoariam não com sua submissão, mas com seu triunfo. O piano na sala de estar principal a aguardava, uma testemunha silenciosa de seus anos de sofrimento e disciplina. Cada toque continha uma promessa, a verdade viria à tona, e Evelyn Harper finalmente tomaria seu lugar novamente, não para ser aplaudida, mas para ser reconhecida. A cortina se abre em uma noite em que a música se torna justiça e onde o passado não ficará impune. Evelyn Harper atravessou os enormes portões da mansão Wallace com calma e precisão. As paredes de pedra, adornadas com entalhes requintados, pareciam provocá-la, lembrando-a de cada ano roubado de seu sonho. Seus saltos estalavam suavemente no piso de madeira polida, mas ninguém a olhava. Ela era apenas mais uma serva, um rosto entre muitos na opulência do lugar. Cada detalhe daquela mansão parecia refletir o poder e a riqueza de seu dono. Lustres de cristal refletiam a luz quente das velas, e o aroma sutil de flores raras pairava no ar. Evelyn observava os convidados elegantes e arrogantes, movendo-se como borboletas douradas pelo grande salão. Risadas ecoavam fracamente, enquanto conversas leves deslizavam como um véu sobre sua raiva reprimida. Ela se dirigiu ao vestiário, pousando a bandeja com uma calma estudada. Cada movimento era preciso, quase mecânico, mas sua mente não perdia nada. Ela memorizava as rotas, os hábitos, os rostos. Cada gesto de Jonathan Wallace, cada olhar condescendente, ficava registrado em sua memória como um plano silencioso para sua futura vingança. Enquanto preparava as bebidas, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Estava de volta ao mundo que a havia traído, mas, desta vez, não estava vulnerável. Era invisível para os outros, mas, em sua mente estava pronta. Cada nota que tocasse no piano mais tarde seria um lembrete cruel do que haviam tirado dela. Evelyn Harper não era mais apenas a jovem pianista ingênua do passado. Ela era uma força contida e paciente, pronta para atacar sem que ninguém esperasse. E enquanto os convidados continuavam sua folia ignorante, ela sorria para si mesma. O palco estava montado, e a cortina de sua vingança logo se abriria. Na manhã seguinte à sua chegada à mansão, Evelyn Harper levantou-se antes do amanhecer. A luz fria de Nova York filtrava-se pelas pesadas cortinas de veludo, projetando sombras sobre seu pequeno quarto de empregada. Cada objeto ao seu redor, por mais modesto que fosse, lembrava-a de que sua vida havia mudado radicalmente. No entanto, no fundo, uma chama ainda ardia, a de um plano cuidadosamente elaborado para fazer aqueles que a haviam traído pagarem. Ao descer para a cozinha, viu Sarah Wallace, a filha mais nova, ocupada supervisionando os funcionários com uma autoridade leve, mas segura. Sarah lançou um olhar curioso para Evelyn. "Você é nova aqui, não é?" perguntou, com uma mistura de curiosidade e desconfiança na voz. Evelyn assentiu com um leve sorriso nos lábios. Ela respondeu educadamente, mas sua mente estava em outro lugar, calculando, observando cada detalhe da mansão e de seus habitantes. Mais tarde, enquanto limpava o salão principal, ela avistou Jonathan Wallace em seu escritório, cuidando de convites e programas de shows. Seu rosto imediatamente a lembrou da traição que havia destruído sua carreira. Ele estava rindo, arrogante, convencido de sua própria genialidade e completamente alheio à jovem que havia quebrado anos antes. Cada risada, cada gesto arrogante, reacendeu dentro dela uma mistura de amargura e raiva concentrada.
Ela se lembrou das críticas injustas, dos contratos cancelados e das portas fechadas para ela por causa dele. Mesmo assim, Evelyn se controlou. Sabia que sua vingança não seria brutal, mas magistral. Ela esperaria o momento perfeito para atacar, e cada passo naquela mansão a aproximava desse momento. Durante o dia, Evelyn começou a identificar as falhas e rotinas da casa. Como Jonathan gostava do café servido, quais convidados preferiam quais bebidas alcoólicas e, mais importante, onde ficava o piano, o cerne do seu plano. As sombras do seu passado pareciam pesar em cada canto da mansão, mas em vez de paralisá-la, guiavam-na, transformando a dor em determinação silenciosa. A noite se aproximava e, com ela, a suntuosa recepção de Jonathan Wallace. Evelyn já sentia a tensão crescendo em seu corpo. A vingança, ela sabia, não seria um grito ou um confronto. Ela precisava se misturar às sombras, invisível, até que cada nota tocada revelasse a verdade e expusesse a vaidade daquele que a traíra. Na noite da grande recepção, a mansão Wallace brilhava intensamente. Lustres de cristal refletiam uma luz quente e dourada nas paredes ricamente decoradas, enquanto músicos de câmara tocavam música suave no saguão. Os convidados, vestidos com trajes elegantes e sofisticados, conversavam arrogantemente, alheios à tempestade silenciosa que se formava entre eles. Evelyn Harper, vestida com seu impecável uniforme de criada, movia-se discretamente entre os convidados, carregando bandejas e copos, parecendo se misturar perfeitamente ao ambiente. Seu coração batia mais rápido do que o normal, não de medo, mas de excitação. Cada passo que dava a aproximava do momento pelo qual havia esperado todos esses anos. Jonathan Wallace, o centro das atenções, anunciou orgulhosamente aos seus convidados que um novo piano de cauda para concertos havia sido instalado no Salão Nobre. Amanhã teremos um recital privado para celebrar a restauração deste instrumento excepcional, declarou, sem a mínima noção de que a pessoa que outrora encantara aqueles mesmos aposentos estava diante de seus olhos. Enquanto os convidados se dispersavam para a sala de estar principal, Evelyn fez um desvio estratégico até o piano. Cada detalhe do instrumento lhe era familiar. A superfície lisa e brilhante, as teclas delicadamente polidas, o aroma sutil da madeira envernizada. Tudo estava pronto para sua vingança tomar forma. Sarah Wallace a observou por um momento, intrigada com a presença silenciosa de Evelyn perto do piano. "Você toca piano?" perguntou com uma mistura de curiosidade e espanto. Evelyn balançou a cabeça levemente, mascarando perfeitamente sua real intenção. "Só um pouquinho", para lembrar, respondeu ela com um sorriso discreto. À medida que o jantar se desenrolava, os convidados riam e conversavam. Jonathan Wallace se vangloriava, gabando-se de seu gosto musical e de sua capacidade de reconhecer talentos. Mal sabia ele que Evelyn, a jovem que ele havia destruído, estava a poucos metros de distância, pronta para transformar aquela sala de estar em um palco de verdade e justiça silenciosa. O momento se aproximava. Evelyn sabia que o menor erro poderia colocar tudo em risco. Respirou fundo, sentindo o corpo se encher de foco e determinação. A recepção continuou despreocupada e brilhante enquanto ela se preparava para escrever o primeiro ato de sua vingança, com os dedos no teclado do piano. À medida que a noite avançava, o grande salão da mansão fervilhava com as risadas e as conversas abafadas dos convidados. Lustres projetavam sombras dançantes nas paredes ricamente decoradas, enquanto a luz de velas fazia brilhar copos de cristal e joias ostentosas. Evelyn Harper permanecia ao fundo, carregando bandejas com elegância estudada, mas seus olhos estavam fixos no piano, no palco silencioso que se tornaria seu tribunal pessoal. Cada movimento ao seu redor parecia amplificado em sua mente. O farfalhar de vestidos longos, o tilintar de talheres, os murmúrios dos convidados. Tudo se desvanecia em um ruído de fundo insignificante em comparação com o furacão interior que a preparava para a ação. Sua respiração era calma, quase imperceptível, mas seu coração batia com a precisão de um metrônomo, medindo o tempo até a tempestade que ela desencadearia. Jonathan Wallace estava no centro da sala de estar, radiante de orgulho. Ele falava de sua cultura, seu discernimento e seu gosto musical impecável. Riu arrogantemente, convencido de sua superioridade, sem saber que a jovem que ele havia quebrado estava a poucos metros de distância, pronta para lembrá-lo do preço de sua traição. Evelyn moveu-se sutilmente em direção ao piano, aparentemente para ajustar o banco ou verificar uma nota, mas na realidade para reivindicar o espaço que sempre fora seu. Seus dedos roçaram as teclas pretas e brancas, e um arrepio a percorreu. A madeira polida parecia sussurrar seu nome, como se reconhecesse sua legítima dona.
Ao seu redor, os convidados continuavam suas conversas, alheios à crescente tensão no ar. Cada risada superficial, cada comentário pretensioso fortalecia sua determinação. Evelyn sabia que aquele silêncio antes da tempestade era precioso. Era o momento em que cada respiração, cada movimento, cada olhar contava. Ela respirou fundo, deixando o mundo exterior desaparecer. Em sua mente visualizou cada nota, cada crescendo, cada silêncio que transformaria esta sala de estar em uma cena de justiça silenciosa. No momento em que apertou a primeira tecla da segundo concerto de Rachmaninov estava se aproximando. Evelyn Harper não era mais uma mera criada naquela noite. Ela era a tempestade contida, pronta para explodir. A mansão, com todos os seus hóspedes arrogantes, logo ouviria a verdade, sem palavras, apenas através da música. O silêncio antes da tempestade era quase palpável, suspenso como um fio frágil prestes a se arrebentar. A grande sala de estar se animava com conversas leves e risadas superficiais, mas Evelyn Harper permanecia diante do piano, imóvel e concentrada. Suas mãos repousavam sobre as teclas pretas e brancas com uma precisão quase cerimonial. Cada fibra de seu ser estava concentrada em um único objetivo: transformar aquele momento em um tribunal silencioso para Jonathan Wallace. Ela respirou fundo, deixando o medo e a excitação passarem. Então, sem aviso, ela apertou a primeira nota do segundo concerto de Rachmaninov. O som ecoou pela sala como um trovão em céu limpo. Instantaneamente o burburinho cessou. Os convidados se viraram surpresos, cativados. A música tomou conta da sala de estar, imponente e majestosa. Os dedos de Evelyn dançavam pelo teclado, rápidos e fluidos, cada nota expressando anos de dor, traição e perseverança. Sua execução não era apenas técnica, era emocional, como se cada acorde contasse a história de sua carreira destruída e da justiça que ela silenciosamente exigia. Jonathan Wallace, congelado no centro da sala de estar, sentiu uma estranha sensação invadi-lo. Cada batida o atingia como um lembrete cruel de sua perfídia passada. Os gestos arrogantes que ele outrora usara para humilhá-la pareciam triviais agora. Seus olhos encontraram os de Evelyn por um breve momento, e pela primeira vez em anos, ele compreendeu que ela não era mais a jovem ingênua que ele havia traído. Ao redor, os convidados estavam fascinados, incapazes de desviar o olhar. Alguns sussurravam entre si, outros permaneciam em silêncio, impressionados com a intensidade dramática da apresentação. A música de Evelyn não apenas preenchia o espaço, dominava corpos e mentes, impondo uma verdade sem palavras. Cada crescendo, cada silêncio dramático, cada tecla pressionada com determinação era uma acusação silenciosa. Evelyn não precisava falar para demonstrar seu novo poder. O piano, fiel companheiro de sua juventude, tornará-se seu instrumento de vingança, seu meio de expor publicamente a traição de Jonathan Wallace. À medida que a peça avançava, uma tensão palpável crescia. A sala, antes repleta de conversas mundanas, agora vibrava com cada nota. A apresentação de Evelyn não foi apenas um concerto, foi um acerto de contas, um ato de redenção e poder pessoal. Jonathan Wallace sentiu a verdade de suas ações se infiltrar em cada acorde, em cada nuance, confrontando com a dor que havia infligido. E enquanto os acordes finais do movimento subiam e desciam no silêncio total da sala de estar, Evelyn Harper endireitou-se ligeiramente, com um sorriso interior nos lábios. Ela havia disparado sua primeira flecha. A tempestade estava apenas começando. O acorde final ressoou, pairando no ar como um eco irrevogável. Por um instante nada se moveu. Os convidados, geralmente barulhentos e autoconfiantes, permaneceram paralisados. As conversas cessaram. As risadas silenciaram. Todos os olhares estavam fixos em Evelyn Harper, sentada ao piano com uma serenidade que contrastava fortemente com a turbulência interior que ela havia orquestrado. Um murmúrio percorreu a sala. Quem é? Perguntou uma voz hesitante, como se dizer seu nome pudesse apagar a magia que acabará de fluir do piano. Outros convidados trocaram olhares confusos, incapazes de entender como uma simples criada conseguia produzir tamanha virtuosidade, tamanha intensidade emocional. Jonathan Wallace, enquanto isso, permanecia paralisado. Cada nota tocada por Evelyn havia ficado gravada em sua mente como um lembrete cruel. Seus olhos se estreitaram, tentando negar a verdade, mas ele não conseguia mais ignorar o que via e ouvia. A arrogância que sempre o definirá estava vacilando, substituída por medo, vergonha e surpresa. Ele finalmente reconheceu a mulher que havia traído anos antes, Evelyn Harper, a prodígio do piano cuja carreira ele havia destruído. Alguns convidados começaram a aplaudir timidamente, ainda em choque, enquanto outros permaneceram em silêncio, fascinados.
A música havia aberto uma brecha em sua percepção da realidade. A jovem criada não era a mulher que pensavam conhecer. Ela era muito mais. Cada nota, cada nuance, cada silêncio dramático revelava um talento incomensurável e uma determinação inabalável. Evelyn, por sua vez, não sorria ostensivamente. Deixou a música falar por ela. Cada tecla tocava uma palavra de verdade, cada crescendo, uma acusação silenciosa. Seu olhar encontrou o de Jonathan, e nessa simples troca tudo foi dito. Não se tratava de uma vingança brutal, mas de um triunfo sutil e irresistível. Ela havia restaurado sua dignidade, afirmado seu talento e lembrado ao mundo o poder que tentará destruir. Os murmúrios se tornaram mais audíveis, e os convidados trocaram exclamações incrédulas. Isso é incrível. Nunca ouvi nada tão... Mas nenhuma palavra poderia descrever verdadeiramente o efeito que a apresentação acabará de produzir. Evelyn Harper transformará a sala de estar em um teatro de justiça silenciosa, e cada espectador, querendo ou não, era testemunha disso. Jonathan Wallace, incapaz de se mover, sentiu a realidade de suas ações o atingir duramente. Ridículo e culpa se misturavam a uma admiração involuntária, e ele compreendeu com uma pontada de dor que aquela noite marcaria o ponto de virada em sua própria humilhação pública. Evelyn Harper sentara-se ao piano para tocar uma melodia simples. Mas naquela noite cada nota fora uma arma, cada silêncio um veredito. E enquanto o murmúrio de espanto continuava a ecoar pela sala de estar, a jovem pianista sabia que seu plano estava em andamento, a verdade sem palavras. Havia encontrado sua voz. Jonathan Wallace permaneceu imóvel, congelado diante do piano. Cada nota ainda ecoava em seus ouvidos, mas não era mais a música sozinha que o impressionava, era a consciência brutal de quem estava diante dele. Seus olhos incrédulos fitavam Evelyn Harper, suas feições adultas imbuídas de calma e poder, cada movimento perfeitamente controlado. Era ela. Depois de todos esses anos, era ela. A sala pareceu encolher ao seu redor. Os risos e as conversas dos convidados haviam se dissipado, substituídos por um silêncio repleto de espanto e tensão. Jonathan sentiu o peso de sua arrogância passada cair sobre seus ombros. Ele pensara que poderia quebrá-la, torná-la insignificante, e ainda assim Evelyn sobrevivera, e melhor ainda, ela crescerá, fortalecida por cada provação que ele lhe infligira. Pela primeira vez, ele reconheceu não apenas o rosto dela, mas também seu talento inabalável e sua força interior. Memórias que ele havia enterrado voltaram à tona, os shows cancelados, as críticas manipuladas, a maneira como ele usará sua posição para destruir a carreira dela. Cada lembrança era uma acusação silenciosa, amplificada pela virtuosidade de sua performance. Os convidados, por sua vez, perceberam a cena como um momento excepcional. Alguns murmuravam em voz baixa, ela é incrível, e ainda assim, uma criada? Outros trocavam olhares confusos, percebendo que aparência e posição social nada tinham a ver com talento e dignidade. Evelyn Harper, ciente do olhar de Jonathan, não baixou os olhos. Continuou com as mãos apoiadas no piano, imóvel, deixando o silêncio falar mais alto que qualquer palavra. Não havia raiva excessiva nem humilhação gratuita. Tudo estava contido naquele sutil reconhecimento, o triunfo daquele que ele tentará esmagar. Jonathan Wallace sentiu uma sensação de queimação por dentro. Ele havia subestimado Evelyn Harper, pensara que ela estava perdida, mas ela retornará mais forte, mais imponente e, acima de tudo, livre do medo. A realidade o atingiu. Aquela noite não seria memorável apenas para os convidados, ela marcaria sua derrota pessoal e pública. Para Evelyn, aquele olhar de reconhecimento misturado com horror e vergonha era a vitória que ela buscava. Nenhuma palavra era necessária. A música falará por ela. Seu passado, sua dor e seu talento haviam encontrado sua expressão perfeita, e Jonathan Wallace percebera tarde demais que a jovem que ele havia traído não era mais a vítima que ele imaginara. O silêncio na sala tornou-se quase palpável. Cada convidado prendeu a respiração, ciente de que estava testemunhando um momento único, um confronto onde poder e justiça se expressavam não por meio de palavras, mas por meio da música. Evelyn Harper não havia apenas tocado um concerto, ela havia proferido um veredito, e todos na sala sentiram seu impacto. O último eco das notas desapareceu na grande sala de estar, deixando para trás um silêncio quase opressivo. Todos os convidados, mesmo os mais distraídos, pareciam prender a respiração, cientes de que algo sem precedentes acabará de acontecer. Evelyn Harper sentou-se, com as mãos pousadas delicadamente no teclado, mas seu olhar nunca se desviava de Jonathan Wallace. Naquele único encontro visual, tudo foi dito. Jonathan ficou paralisado, sentindo-se tomado pela culpa e pela vergonha.
Cada gesto arrogante do seu passado veio à tona. Cada decisão injusta que tomara contra Evelyn se transformou em uma acusação silenciosa. Não havia necessidade de palavras. A música havia dado o veredito. Cada nota, cada crescendo, cada silêncio dramático era uma prova irrefutável da verdade e do poder de Evelyn. Os convidados murmuravam entre si, alguns em voz baixa, outros espantados. Como? Isso é possível? Sussurrou uma mulher elegante, enquanto um homem balançava a cabeça silenciosamente, impressionado com a maestria e a emoção da apresentação. Evelyn Harper não era mais a jovem frágil que eles poderiam ter subestimado. Ela personificava força, dignidade e justiça, e toda a mansão era testemunha disso. Jonathan sentiu seu mundo ruir. Ele não era mais o dono da noite nem o centro das atenções. Aquele lugar agora era ocupado por Evelyn, não pela arrogância, mas pelo talento e pela verdade. Ele compreendeu tarde demais que a vingança não se mede em gritos ou humilhação pública, mas na arte de revelar a verdade e restaurar o equilíbrio. O salão inteiro acabará de se tornar seu tribunal, e ele estava condenado pelo silêncio e pela admiração misturados ao medo de seus convidados. Evelyn permaneceu imóvel, deixando que esse julgamento silencioso se espalhasse pelo ar. Sua expressão permanecia calma, quase impassível, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação reprimida. Ela havia transformado seu passado doloroso em um instrumento de poder e dignidade. Jonathan Wallace só conseguia observá-la, impotente, incapaz de pronunciar uma palavra ou contestar aquele veredito silencioso. Os murmúrios dos convidados recomeçaram timidamente, como se quisessem quebrar a tensão, mas todos sabiam que aquele silêncio fora o mais eloquente dos julgamentos. Evelyn Harper falará com seu talento e todos os espectadores compreenderam a mensagem. A verdade, quando personificada pela coragem e maestria, não pode ser ignorada. Naquela noite no grande salão da mansão Wallace, a música não era apenas uma performance. Era justiça. Era um lembrete de que a traição nunca triunfa sobre o verdadeiro talento e determinação. Jonathan Wallace acabará de vivenciar isso e pela primeira vez soube que havia perdido. O silêncio se instalou lentamente no grande salão, como uma onda que se apaga após engolir tudo. Os convidados, ainda imersos no poder da apresentação, trocaram olhares de admiração e incredulidade. Evelyn Harper afastou-se do piano com uma graça silenciosa, seus passos mal ecoando no piso de parquete polido. Ela não olhou para trás, sua vitória não precisava de reconhecimento imediato. Cada movimento de Evelyn era carregado de uma liberdade recém-descoberta. Ela fizera mais do que tocar um concerto, restaurar a sua dignidade, confrontar aquele que a traíra e expor a verdade sem dizer uma única palavra. Para ela, isso bastava. A vingança não era a destruição de Jonathan Wallace, mas a reconstrução do seu próprio mundo. Os convidados, incapazes de conter a admiração, aproximaram-se timidamente. Alguns murmuraram elogios, outros fizeram perguntas sobre a misteriosa pianista que havia cativado o salão. Evelyn respondeu com sorrisos discretos, deixando a música continuar a falar por ela. Sabia que cada palavra seria supérflua. A cena, a emoção e a verdade que ela personificara bastaram para consolidar seu triunfo. Jonathan Wallace, por sua vez, permanecia paralisado, incapaz de se mover ou falar. Vergonha e constrangimento o mantinham cativo. Ele entendia que sua reputação havia sido manchada, que sua vaidade havia sido exposta. Mas Evelyn não estava se regozijando com sua queda. Ela saboreava silenciosamente seu próprio renascimento. Ao sair da sala de estar, Evelyn sentiu um peso imenso ser tirado de seus ombros. Anos de dor, frustração e traição pareciam evaporar a cada passo que dava. Ela respirou livremente pela primeira vez em muito tempo, consciente de que seu talento, perseverança e paciência a haviam conduzido àquela libertação. A mansão, símbolo de seu passado doloroso, tornará-se o palco de sua vitória pessoal. Evelyn Harper mostrará ao mundo, e a Jonathan Wallace, que ninguém poderia apagar a luz de um verdadeiro gênio. Ela não apenas reconquistara seu lugar na música, ela reconquistara seu poder interior, seu orgulho e sua dignidade. Naquela noite, a jovem pianista não era mais a vítima de ontem. Ela era a arquiteta de sua própria justiça e a dona de seu destino. Cada olhar, cada murmúrio dos convidados, cada silêncio na sala de estar confirmava uma verdade simples e marcante. Evelyn Harper havia triunfado. Na manhã seguinte, a mansão Wallace parecia silenciosa, quase vazia após a tempestade silenciosa da noite anterior. Os convidados haviam partido, deixando para trás o perfume das flores, o cintilar dos castiçais e o eco distante da música que marcará a noite. Evelyn Harper estava ao piano, acariciando suavemente as teclas com uma mistura de nostalgia e triunfo.
Para ela, essa apresentação não foi apenas um ato de vingança, foi uma libertação. Cada nota tocada restaurou sua identidade, seu talento e sua dignidade. Ela confrontou o passado, expôs a traição e mostrou ao mundo que a força e a perseverança sempre superam a maldade. Ao deixar a mansão pela última vez, Evelyn sentiu uma leveza que não sentia há anos. Cada passo do lado de fora daquela mansão simbolizava o fim de um capítulo doloroso e o início de um novo. Um capítulo em que ela não era mais definida pelos erros dos outros, mas por sua própria excelência e determinação. As ruas de Nova York pareciam diferentes naquela manhã. A cidade, com seu ritmo frenético e luzes brilhantes, não era mais um lugar de memórias amargas, mas um terreno aberto à renovação. Evelyn sabia que sua carreira musical poderia ser retomada, mas desta vez com total controle, longe da arrogância e da traição de Jonathan Wallace. Ela estava pronta para escrever seu destino de acordo com suas próprias regras. Algumas semanas depois, Evelyn deu um concerto público em um dos locais mais prestigiados da cidade. O público, composto por críticos, amantes da música e jovens talentos, ficou cativado por sua maestria e emoção. Os aplausos foram estrondosos, mas para Evelyn, o verdadeiro triunfo não estava nos aplausos, estava na profunda consciência de que havia reconquistado seu lugar no mundo, intacta e mais forte do que nunca. Jonathan Wallace, enquanto isso, observava de longe o sucesso retumbante da mulher que tentará destruir. Ele finalmente entendeu que não se tratava de uma vingança mesquinha, mas de um renascimento magistral. Evelyn Harper não havia tocado apenas música, ela havia tocado sua verdade, sua liberdade e sua vitória pessoal. E assim a jovem pianista, outrora vítima, renasceu das cinzas como uma estrela intocável. Cada nota, cada melodia que viria a seguir seria agora uma expressão de seu novo poder, sua coragem e sua dignidade. Evelyn Harper havia conquistado o passado, transformado a dor em arte e encontrado seu verdadeiro renascimento. A cortina estava caindo sobre a história de sua vingança, mas no palco de sua vida, ela tinha acabado de começar seu ato mais brilhante.